quando Deus transforma dor em milagres. Amém. Quando Deus transforma dor em milagres, ou seja, do luto à promessa. E hoje ela está aqui, né? Daiane, Amém. doutora Daiane, seja muito bem-vinda Obrigada. no nosso meio, tá? O nosso Focuscast. É uma honra ter você aqui para contar aquilo que Deus fez na sua vida. Então, Amém. cumprimente os Obrigada. nossos telespectadores, nossos ouvintes. Obrigada. É com muita honra que eu aceitei esse convite, né? Muito honrada pelo convite, muito obrigada. E poder falar um pouquinho do meu testemunho, da minha história, da minha superação, aquilo que realmente Deus transformou em minha vida. Ele transformou, como o pastor acabou de falar, luto, né? Em vitórias, em milagres. A honra da segunda casa, ela foi em dobro na minha casa, na minha família. E hoje eu posso desfrutar das promessas do Senhor todos os dias da minha vida e na minha casa. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque naquele ano que eu cheguei lá, eu cheguei destruída. E hoje eu sou uma mulher renovada, uma mulher madura em Cristo, uma Amém. mulher que sabe a identidade e o valor que eu tenho no Senhor. Amém. Glória a Deus. Quantas histórias de superação, né, amor? Então, Quantas mulheres? sim, quantas mulheres já experimentaram o poder de Deus, né? De restauração, curas, milagres. Verdade. E tiveram sua visão restaurada, não é? Então, Deus é Transformado. poderoso para fazer Deus muito tem mais. grandes mensagens aqui para as mulheres hoje, viu? Verdade. Poderosas, É. mensagem poderosa. Principalmente eu falo em questão daquelas mulheres que querem engravidar, sonho de ser mãe, assim como eu tive esse sonho que perante os homens poderiam nunca ter realizado, né? E eu realizei esse sonho diante de um milagre, realmente um milagre. O Senhor me deu esse sonho e eu sou eternamente grata, igual eu falei hoje para uma amiga minha. Até o meu último suspiro vai ser algo que eu vou ser grata a Deus por ter realizado o Glória sonho a de Deus. ser mãe, porque era o meu maior sonho. Meus Uau, maiores. Uau. É assim, Os ser médicos mãe, diziam se que não tornar podia- mãe. não teria como, né? Eu cheguei a fazer, né, inseminação, porque naturalmente eu não poderia ser capaz de dar luz. E eu dei a luz natural, sem a Então, inseminação Deus, artificial. né? Deus purinho. Doutora Daiane, eu me lembro quando nós nos conhecemos, né? Sim. Foi quando? Você lembra mais ou menos? Foi um ano? no final de 2016. Nossa, No início de 2016. 2016. Isso. Me Que eu lembro perdi em 2015, quando ele morreu. eu Ele me morreu lembro em dezembro. quando eu e minha esposa recebemos você no nosso gabinete. Então foi esse período, né? Ele faria 10 anos, né? Se ele fosse vivo. Em dezembro ele faria 10 anos, agora 11. 11 anos. Sim. Então, assim, quando nós nos conhecemos, você estava vivendo ali a dor da perda de um filho, Sim. que era o Heitor. Heitor. Então, conta pra gente como foi aquele período da sua vida. Eu me lembro que você chegou arrasada, você estava chorando Sim. de forma assim, descontrolada. Como você estava emocionalmente e espiritualmente naquele momento? Sim. Na verdade, pastores, eu me considero uma escolhida do Senhor. Mesmo escolhida para testemunhar e para viver aquilo que eu vivi. Eu entendi depois de um tempo, porque no momento eu não entendi, né? Naquele momento eu cheguei arrasada porque eu fui para ganhar meu primeiro filho, aquele filho tão esperado, quarto tudo arrumado, tudo pronto. Cheguei na maternidade, foi de urgência porque minha placenta deslocou, né? Eu tive sangramento, hemorragia interna, porém minha médica estava viajando. Você estava com quantos meses? 9, faltava uma semana para ganhar. Foi já no Foi. E aí eu cheguei lá naquele hospital, minha médica viajando, o médico plantonista fez um toque, ele falou, realmente, você tem que fazer a cirurgia, porém nós estamos com um descolamento de placenta na sua frente. A minha placenta deslocou, o bebê desceu e parou o sangramento, o Heitor. E aí eu comecei a sentir dor, e os pacientes, colocando o paciente na frente, que estava com sangramento espontâneo, a vista descendo, e o meu sangramento estava interno, estava com hemorragia interna. Muita dor mesmo. E aí, quando a médica, a doutora Valéria Brandão, ela nunca vou esquecer, que foi um anjo enviado, um plantonista, acabou o plantão de um médico, entrou outro médico. E aí aquela dor insuportável, eu não conseguia mais triscar na minha barriga de tanta dor.
E ela olhou para mim, falo que foi Deus quem enviou, ela só olhou para mim e falou assim, passa essa menina agora pro centro cirúrgico, ela tá morrendo. Na hora que abriu, tinha tanto sangue, já entrei em choque. E aquele momento ali, muito sangue, ela pegou e chamou, chama o doutor Valtécio. E aí ela gritava, chama o doutor Valtécio, eu não vou conseguir. E naquele momento, eu ainda escutando, né, aquilo ali, eu só falei para ele, salva o meu filho. Pelo amor de Deus, salva o meu filho. Não precisam me salvar, mas salva o meu filho. E aí, naquele momento, eles começaram a luta entre a minha vida, porque eles saberiam que a vida do Heitor já estava comprometida. E aí, tentando tirar, tentando muito sangue. E aí, eu entrei em choque, né? Minha pressão foi para 4. Entrei em choque. E ainda escutei, antes de entrar em choque, eu ainda escutei o sussurro do Heitor, que ele deu um chorinho. E aí a médica, a doutora, pegou ele, a doutora Raquel Tobias, nunca vou esquecer também dos nomes, pegou ele e tentou reanimá-lo, né, segundo me falaram, e aí já foram para outro procedimento para mim. Aquele momento, pensaram em tirar o meu útero, porque o meu útero estava todo preto, todo comprometido. E aí os médicos olhavam um para o outro e falaram, mas ela é tão nova, ela precisa ter um filho. E a família lá fora, primeiro filho, e conseguiram estancar essa hemorragia. Me colocaram na UTI em observação, porque minha hemorragia poderia voltar a qualquer momento. Né? É muito raro descolamento de placenta da forma que foi o meu, a mãe e o bebê não morrer. Então, ali naquele momento, Deus já reservou a minha vida, né? Ele guardou a minha vida. E mais ainda, ele guardou o meu útero, porque ele saberia que eu ainda ia ter filho, mesmo os homens falando que eu não seria mãe. E aí, naquele momento, quando eu peguei a notícia, que eu lembro quando eu acordei, né? Fizeram o enterro, eu não participei. Estava no hospital, fizeram o velório do Heitor, ele estava formado. Parecia muito com o Rogério, né? Muito parecido. E aí, naquele momento, quando eu fiquei sabendo que o Heitor tinha ido a óbito, né? Que ele não tinha resistido, meu chão abriu, meu mundo caiu. Eu sempre fui uma menina, era católica, sempre fui uma menina que eu falo naquela época de muita fé. Sempre ia à igreja, servia ao Senhor mesmo sendo católica, professora de catequese, ia às missas, me dedicava como eu me dedico até hoje ao Senhor. E naquele momento, eu não entendi o porquê que Deus estava fazendo aquilo comigo. Literalmente, boa mãe, boa filha, né, boa esposa, sempre obedeci aos meus pais, boa mãe. Então eu não entendia, eu entendia como um castigo. Por que Deus está me castigando? Qual o motivo que Ele está me castigando? O que eu fiz de errado? E a minha médica congregava na sua igreja, na igreja de vocês, né? E ela pegou e falou, me viu muito abatida. Quando eu fui fazer uma consulta com ela, ela não era minha médica obstetra na época, mas eu fui procurar as causas, o porquê, né, que eu tinha perdido. E ela virou para mim e falou assim, Daiane, vejo que você é uma mulher de muita fé, porém está muito abalada. Tentei me matar, tentei suicídio, questão depressão profunda, não queria ver ninguém, né, vontade de me jogar na frente de um carro. Eu não queria viver. Eu chegava em casa, eu pegava as roupas do Heitor, eu tirava, eu montava guarda-roupa, eu desmontava guarda-roupa, eu montava roupa, eu dengava as roupas dele como se fosse uma criança ali dentro. Então, assim, eu tinha muita vontade mesmo, realmente, que Deus me fizesse mãe. E as respostas, né, que eu tive foi que eu não conseguiria ser mãe naturalmente, porque eu tinha desenvolvido a trombofilia e meu esposo também outros problemas. E aí nós não iríamos conseguir naturalmente. Então, assim, juro pra vocês, quando eu olhava uma mulher grávida, eu tinha aquela inveja santa. Sabe? Querendo ser mãe, querendo segurar um filho nos braços, querendo ter aquele filho. Eu imaginava assim, não foi aquela questão de que eu fiquei mesmo assim idealizando um filho todos os dias da minha vida. Era tudo para mim ser mãe. Tudo que eu buscava, que eu orava. E naquele momento aquela médica falou, Daiane, eu preciso que você tenha uma conversa com os meus pastores. E eu falei, eu aceito. E eu lembro que foi numa quinta-feira chuvosa, de muita chuva, muita. Ela foi me buscar em casa, né? E me levou para a igreja Ágape. E vocês estavam lá prontamente, né? Te aguardando. Me aguardando, muita chuva.
ela não ficou até a conversa, porque nós começamos 9 horas da manhã e terminamos 1 hora da tarde. Vocês foram me deixar em casa, né? E naquele momento ali, a senhora me contou o seu testemunho, né? Que Verdade. tinha passado sobre a queimadura, né? Sobre o fogo. E naquele momento eu vi uma esperança. Eu vi que se Deus fez sobre a sua vida, Ele faria sobre a minha vida. Aquele mesmo Uau. Deus. Sabe quando você sente que aquele mesmo Deus, que Ele te honrou, naquele momento que a senhora estava queimando e adorando, eu saí com aquela mesma certeza que eu seria mãe. E o pastor Amilson, lembro, não sei se o senhor vai se recorda, né? Que o senhor falou assim, Daiane, eu te vejo segurando 2 filhos. Não sei se é gêmeos, mas eu te vejo com 2 filhos. Ele profetizou o número 2. E naquele momento eu verdade. recebi aquela bênção, eu segurei aquela bênção, eu aceitei Jesus naquele dia. Exatamente. Eu aceitei Essa naquele pergunta, dia, né? foi em março, né, de 2016. Dia 12 de março de 2016 foi o dia da nossa conversa, tem anotado na minha Bíblia. E das 9 até 1 hora da manhã, aquele dia eu aceitei Jesus e nunca mais eu me desviei. É verdade. Nunca mais, vocês são testemunha disso. Que eu vivo, assim, nos caminhos, posso não ser a melhor crente ou evangélica, né, perfeita, Crente mesmo, fale crente mesmo. mas eu tento servir e honrá-lo ele, porque a partir daquela minha decisão, a minha história, ela foi mudada.